telespectador, mais uma vez estamos aqui na TV Maceió, canal 22, com mais um programa Caminhando com Maria. Hoje nós iremos ter mais uma vez a participação do Movimento Familiar Cristão. Conforme afirmamos no programa anterior, a nossa intenção está sendo cumprida agora. Assumimos um espaço compartilhando com o nosso amigo Gerson Odilon, no sentido de formatar também um pequeno espaço para que o Movimento Familiar Cristão possa mostrar a você, telespectador, a importância de um movimento de igreja e de família em nossas vidas. Neste momento, nós iremos apresentar as pessoas que irão conosco fazer esse programa, conversando a respeito do Movimento Familiar Cristão. Hoje, o tema será sobre o carisma do Movimento Familiar Cristão. E hoje nós iremos trazer para nós o nosso coordenador, professor Péricles, e o nosso assistente eucarístico, que é o padre Manuel Henrique. Nós, neste momento, vamos fazer a invocação do Espírito Santo para que possamos, bem suave e bem leve, receber o Espírito Santo de Deus para que ele nos ilumine neste programa. Vamos ouvir. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito.
agora, meu caro telespectador, cheios da força do Espírito Santo, nós iremos dar início propriamente ao nosso programa. E como falamos inicialmente, as duas autoridades que irão falar sobre o carisma do movimento familiar cristão, um é o Padre Manuel Henrique, nosso assessor eclesiástico. E eu perguntaria ao nosso querido Manuel Henrique, nós que fomos colegas de seminário, Manuel, o que é carisma e o que é o carisma do MFC? Olha, a palavra carisma, ela é uma palavra grega que significa caris, raris, daí origina a palavra em português carismático. Carismático é aquele que tem um dom especial, que tem uma habilidade especial para alguma coisa na vida. Em geral, o carisma é dado pelo Espírito Santo a alguém em benefício da igreja, não é em benefício dele mesmo. Todo carisma tem uma dimensão comunitária. Ele leva você a trabalhar para uma finalidade maior, que não é simplesmente a sua. Todo carisma tem em vista o grupo, o movimento, a comunidade, a igreja. Naturalmente, o movimento familiar cristão tem o seu carisma, que é aquilo que o identifica, que define, e cada movimento tem o seu carisma. Isso é que distingue um movimento do outro. Então, quando eu digo o carisma do movimento familiar cristão, eu estou falando que o Espírito oferece um dom gratuito, certamente, para que alguém possa investir nele para o bem da comunidade. E aqui no movimento é o bem da família. Uma vez que a família é essencial para a sociedade e também para a igreja, naturalmente quem tem este dom deve colocá-lo a serviço da família da igreja. Padre Manuel, dentro dessa perspectiva que o senhor traça, eu indagaria. Então nós teríamos, por exemplo, o carisma inicial, aquele quando o movimento tomou força, aí veio o Espírito Santo e caminhou o movimento para a família, para a igreja, levando a família para a igreja. E temos também o carisma do mundo atual, através do movimento se movimentando, caminhando e enfrentando os desafios da atualidade. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Naturalmente, lá na origem, no início do movimento, alguém Sim. teve a intuição, teve a descoberta de uma ideia que ele poderia assumir. E depois ele percebe que essa ideia sua tem o apoio, tem a graça de Deus, é algo que participa do bem das almas, assim falando, do bem das pessoas. Então, realmente a origem. No entanto, o carisma não deve ser algo engessado lá no início e do início. O carisma caminha, é histórico. Ele faz a gente encontrar os desafios de cada dia. E a igreja hoje, com o documento aprovado pelos bispos, remonta, faz a gente voltar ao Concílio do Vaticano II, na intenção de descobrir quais são os sinais dos tempos de hoje. Para que, em que o movimento familiar cristão pode contribuir, encontrando também os sinais que existem diante de nós. Professor Pérez, coordenador do nosso movimento, eu indagaria a você, Pérez, o que devemos destacar como carisma do movimento em termos de família? Vejam bem, inicialmente o carisma do movimento era a valorização do casal com a sua espiritualidade, preocupado exatamente em formar pessoas conscientes em busca realmente de um mundo melhor. Vejam bem, o casal. Como foi bem dito aqui, nós somos um movimento. E esse movimento cresce e evolui com o tempo. Nós partimos exatamente daquela ideia de casal
E hoje a gente pensa especificamente e mais profundamente na família. Na família composta por todos os seus membros, né? O casal, os filhos, os avós, os netos, os sobrinhos, os agregados. E exatamente através desse carisma a gente procura interferir dentro da sociedade de uma forma cristã, baseada exatamente nos ensinamentos de Jesus Cristo, do amor ao próximo, da justiça, e fazendo com que a sociedade seja melhor, que essa sociedade produza frutos melhores, e que venham realmente melhorar nossas vidas como família no mundo, com a sua missão transformadora e educadora. Péricles, veja bem, João Paulo II afirmava que a salvação do mundo necessariamente passaria pela família. E é uma realidade, não é? Com certeza. João Paulo II teve a sabedoria exatamente de afirmar que necessariamente a salvação do mundo passa pela família. E a gente está vendo aí, apesar de todas as transformações, apesar desse mundo globalizado, cheio de violência, ainda o que prevalece em união é a família. Essa família que nos remonta à família de Nazaré, aquela família que está preocupada com a formação, com a educação das pessoas. E eu acredito, enquanto movimento familiar cristão, que a gente está nesse caminho há 34 anos, buscando fazer com que a nossa sociedade seja melhor através da família. Daí esse é o movimento, um instrumento para essa salvação. Com certeza, a salvação é uma questão do desenvolvimento da espiritualidade de cada um. A gente, dentro da medida do possível, procura mostrar aos nossos irmãos de que não se vive nesse mundo sem ser cristão, sem seguir a Cristo. E Cristo realmente é a salvação, porque ele pregou o quê? Amor, justiça, essa preocupação com o próximo. É isso que a gente tenta fazer dentro da sociedade. Dentro da sociedade não só de Alagoas, não só do Brasil, de toda a América Latina, como em todo o mundo. Hoje o movimento familiar cristão está presente em mais de 80 países. Então isso significa que nós temos uma força importante nesse sentido de transformar, de procurar fazer e dar a nossa contribuição para que o mundo seja bem melhor. E isso acontecendo, Manuel, nós estamos aí fortalecendo a sociedade, porque trabalhando na família nós fortalecemos a sociedade e a igreja está a nos proteger e abriu os caminhos para nos levar à salvação. Realmente essa é a minha experiência e a minha compreensão do movimento familiar cristão, não é desprezando, nem sequer comparando. Eu digo que o movimento familiar cristão tem um aspecto de maior responsabilidade, porque é um movimento de família, não é somente de casais. O movimento familiar cristão tem um olhar voltado para a realidade familiar, que mudou bastante nesses últimos tempos. Daí a gente pensava na valorização do amor conjugal, a gente ainda pensa, porque é o sustentáculo da família, né? Mas nós pensamos também na valorização da missão de cada casal na família. Daí esse movimento, e o movimento ele tem uma organização, tem diretoria, por aí afora, né? Daí a palavra movimento tem uma diferenciação jurídica em relação a outras organizações. A família lhe é dada e lhe é pedida um olhar crítico sobre a realidade do mundo de hoje. Olhar a família que mudou, que tem outras vivências, outras formas de estar unidas. Isso é muito importante. E continua naquele aspecto. A gente conhece chavões, né? A família, a célula máter da sociedade. Chavões tão batidos que a gente nem mais leva em consideração. Mas a gente precisa voltar a acreditar e a trabalhar que sem a família não haverá encaminhamento de nenhum projeto social ou também de igreja. E nesse contexto nós temos que valorizar justamente esse amor conjugal. Valorizando esse amor conjugal, porque por isso nós não só fortalecemos a família, como também a sociedade e concomitantemente a vida do leigo na igreja. Não tenha dúvida, James. É interessante, não há vida sem família.
Primeiramente, ninguém nasce sozinho. Ninguém nasce do nada ou de ninguém. A gente nasce no meio de uma família. Não pode ser uma ilha só, né? Ninguém pode ser uma ilha isolada, né? A gente é família, necessita da família. Uma criança, um ser humano, quando nasce, está intimamente ligado, dependendo da mãe até fisicamente, né? E depois continuamos dependentes de pai, de mãe, da família. E ainda hoje a gente encontra homens e mulheres adultos retornando ao lar da sua família, porque ali o ninho que nos deu a vida, que dá alegria na vida e dá segurança também. Nada melhor do que o agasalho ou o acalanto, né? Do que o refúgio de uma família, para a gente se abrigar diante de um mundo que não é família, James. Exato. Pérez, então eu faço uma pergunta a você. Qual seria então a instituição mais importante na sociedade? Claro que seria a família. Com certeza. Vamos nos aprofundar aí. Eu acho que o padre Manuel Henrique já foi bem incisivo nesse sentido. Sem família não existe sociedade. Infelizmente, apesar de ainda existem algumas pessoas que tentam criar determinados chavões sobre a família, mas hoje a gente percebe de que a família ainda é realmente o elemento mais importante da sociedade. Eu acredito que o nosso movimento, no momento em que ele parte para fazer com que famílias se transformem em amigas de família, né? No momento que a gente se reúne casais, reúne famílias com seus filhos, com seus sobrinhos, com às vezes os avós, a gente está preocupado exatamente em sedimentar cada vez mais a família como elemento transformador da sociedade. E ainda dentro desse contexto do carisma, nós, além de valorizar esse amor conjugal, nós também vamos encontrar a ação apostólica do leigo, trabalhando família e igreja. Sim, com certeza eu acredito que não existe família sem a preocupação com a espiritualidade, sem a preocupação com a igreja. Afinal de contas, a gente não tem que ser hipócrita. Não, nós não cultuamos o sentido de ir à igreja. Sim, nós vamos à igreja, sim. O movimento familiar cristão não é um movimento radicalmente preso à igreja, mas é um movimento que valoriza todas as questões envolvendo a igreja e se preocupa realmente em fazer com que se tenha uma atuação dentro da igreja através do casal, através da família em si. E nessa vida de movimento, nós criamos também uma consciência crítica de cada pessoa, de cada família e também de cidadania. Com certeza. Eu acredito que o movimento está dentro do seu plano e seu objetivo e a sua finalidade real. E preocupar-se realmente em, quanto leigo, fazer a sua transformação, contribuir com a sua transformação enquanto cristão. Fazer com que realmente cada um procure cultuar sua espiritualidade em benefício do próximo, em benefício da própria família. Padre Manuel Henrique, ainda dando continuidade a esse tema, eu gostaria, o senhor como nosso orientador espiritual, não observa o fortalecimento realmente desse carisma no movimento? Sim. Eu sempre acreditei no movimento familiar cristão. É um dos mais antigos aqui em Maceió, se não o mais antigo. Não tenho a certeza da datação desses movimentos, mas eu teria a dizer que a consciência da responsabilidade do movimento continua. E eu sempre friso, chamo a atenção, olha, o movimento familiar cristão tem uma responsabilidade conscientizadora da família. E até diria que ninguém pode viver e ser feliz sem família. E olha, eu estou dizendo isso, às vezes eu encontro o espírito de família, mesmo quando já não existe mais pai nem mãe, é a avó que toma conta dos filhos, dos seus filhos. E é incrível até olhar no meio da rua, junto aos meninos de rua,
Um deles faz o papel de mãe, o papel de pai, daí para mostrar como é importante a relação família, o sentido da relação mais íntima, mais pessoal, que dá sustentação à vida. E Deus ressalta aí que Deus, quando mandou o seu filho, ele não mandou à toa. Ele mandou de uma família. Ele escolheu Maria, ele escolheu José, formou o casal, e depois chegou Jesus. Isso é de grande importância para o nosso movimento e para nós cristãos, não é mesmo? Não tenha dúvida. O mistério da encarnação passa por uma família, né? Deus poderia ter um outro meio, um outro recurso de nascer, de se fazer seu filho nascer no meio dos homens. No entanto, para ele nascer humano, isso é importante, né? Para ele ser um ser humano, ele precisaria de nascer de um pai, de uma mãe, de uma família. Foi isso que aconteceu. Jesus é filho dos homens, é nosso irmão. Ele pertence à nossa geração humana. Esse aspecto tem muito valor para todos nós. Qual a sua opinião, Pedro, sobre esse mistério da reencarnação, uma família, Jesus e nós hoje aqui? Bem, eu acredito como movimento familiar jamais pode dissociar as nossas famílias da família de Nazaré. A gente observa que quando a gente vê pessoas desajustadas, pessoas drogadas, pessoas sem rumo na vida, e que a gente vai buscar, pesquisar o que está acontecendo, está faltando realmente aquele sentido de família. Todos nós precisamos de um colo, todos nós precisamos de um ombro, todos nós precisamos de carinho. E esse carinho, esse ombro autêntico, esse amor, só é possível através da família. O sentido de maternidade, o sentido de paternidade é a coisa mais bela que existe na criação do mundo. Nosso Senhor foi muito generoso, misericordioso conosco quando nos deu a condição de ser pai, de ser realmente o transmissor da sua criação, de ter a possibilidade de realmente produzir um ser igual a nós. E realmente a maternidade nos coloca também, a maternidade nos coloca nessas condições também de sermos partícipes da criação e de nos igualarmos enquanto pai e mãe à família de Nazaré. Quando é imprescindível a família na sociedade e para a igreja também, né? Realmente é imprescindível, e a igreja precisa abrir mais ainda seus olhos, seus cuidados para o novo sentido de família que existe, né? A gente ainda vem das estruturas passadas, das nossas histórias pessoais, de que a família era o pai, a mãe, os filhos, todos juntos. Hoje já está diferente. Já mudou a situação de família, o marido já está morando com a segunda esposa, e aí a família continua, e a igreja tem que estar junto, para que a família tenha sustentação e dê futuro a todos os seus filhos. Exato. Esse tema sobre família, a nova estrutura da família, o movimento como o guia, eu gostaria até de saber de você, como o movimento vê a família do mundo de hoje e essa perspectiva de segurança. Agora você só vai falar isso no próximo espaço. Nós vamos dar uma pausa e possivelmente no próximo encontro, se for possível.